Boa noite. Oi. Boa noite, boa tarde, não sei. Tudo bem, pessoal? Nesse sábado. Vamos esperar a Fernanda entrar que aí a gente já começa. Vamos chamar a Fernanda. Tá chegando. Oi, Oiê, tudo tudo bem? bom? Tudo bom? Nossa, eu tô com a cabeça cortada aqui. Vamos se ajeitar então. E aí, pessoal, como é que vocês estão esse sabadão? Todos prontos para falar de fase de trabalho de parto? Então, acho que vamos começar. Se alguém quiser contar de onde são, de onde que estão falando. E se alguém quiser mandar também, o pessoal acha que tem alguém que gostaria de ver a nossa live hoje. Lembrando que ela não vai ficar gravada aqui no canal do Instagram. Então, aproveita e manda o aviãozinho para quem possa interessar, para o pessoal já ir entrando para se informar sobre o trabalho de parto. Vamos lá, então. E deem muito coraçãozinho aí para nós, para o Instagram nos entregar para mais pessoas. A gente merece. Então, tá, vamos falar sobre o trabalho de parto, então, né, Fê? E acho que antes de começar a falar sobre o trabalho de parto mesmo, vamos falar um pouquinho do que acontece antes, né? Deixa eu começar a latir aqui. Das contrações antes, né? Que são aqueles famosos pródromos do trabalho de parto, né? Que são contrações que antecedem o trabalho de parto em até 2 semanas, né? Então, até 2 semanas antes já pode começar essas contrações que vão ser bem de vez em quando, fraquinhas, bem sem ritmo. Vocês estão escutando a minha voz aqui? Rafa, dá E um ainda mute aqui. antes dos pródromos, né, a gente tem as contrações de treinamento, Sim, que é também. importante, já pode começar ali desde as 22 semanas, mas se intensifica mais perto das 30, né? Que tem muitas mulheres que não é uma fase do trabalho de parto, mas muitas vezes gera confusão, assim, para a mulher, né? Será que já tô em trabalho de parto, né? Mas é só. Passa um rabo aqui também, aí é o latido que fica passando um rabo. É, mas é um treinamento do corpo, né? O primeiro treinamento seria as contrações, essas que já iniciam bem cedinho, e depois continua com os pródromos, Dani. Então, mas essas de treinamento não tem dor, né? A mulher só sente que a barriga tá contraindo, né? Tá ficando dura, mas não vem dor junto, né? Nos pródromos já pode começar a ter um pouquinho de dor, como se fosse uma cólica menstrual mais leve, mas já começa a ter um pouquinho de dor. E às E sem vezes pode ritmo, né? sem Importante ritmo, falar que não tem completamente ritmo sem nenhum. ritmo, com uma duração bem curtinha também, né? Ela vai e volta bem rápido. Quem E tá às aí que já vezes teve bebê, que já passou pelos pródromos? Que acho que é importante falar também, sabe, Dani, que pode demorar muito essa fase dos pródromos, né? E às vezes pode, é bem cansativo. pode, como eu falei, pode começar até 2 semanas antes, né? Então, pode ser. Mas como são contrações mais tranquilas, entre aspas, assim, né? Mais fraquinhas, é mais tolerável, né? De seguir a vida na rotina normal, né? Da mulher seguir. Às vezes também coincide esses pródromos com a saída do tampão, né? Que às vezes a mulher, quando perde aquele tampão, que é aquela secreção, aquele muco que tá dentro do colo do útero durante a gestação, aí às vezes até 2 semanas antes sai esse muco, aí pode coincidir com essas contrações também. Mas isso não quer dizer Uhum. que vai entrar em trabalho de parto logo. Como eu falei, É. pode demorar às vezes 2 semanas para começar. A minha dica sempre é não queimar a largada. Porque é muito comum quando começa assim os pródromos, a pessoa fica empolgada, porque já tá lá com 37, 38, né? E a gente tem aquela ideia, 38 já pode nascer, já quer que nasça, e daí a mulher começa, né?
sobe escada, desce escada e rebola e Começa bola. maratona. Começa como se, né? E aí vai no hospital e não é, e volta para casa, e vai no hospital e não é, e volta para casa, aí começa a gerar aquela ansiedade que estão me mandando muito embora para casa. Então eu sempre digo, não queima a largada, né? Enquanto não tiver o sinal da mãozinha, comer uma. Eu vou explicar o sinal da mãozinha. É para comer uma coisa gostosa, tomar um banhozinho quente e ir relaxar, né? Vai fazer a unha, vai tirar um cochilo, ver um filme, né? Ler mais um pouco do livro lá que você tá lendo para se preparar, mas não queimar a largada, guardar essa energia aí para a hora que for a hora mesmo, né? Que daí a gente, quando entrar na fase ativa aqui, a gente já vai chegar lá. E o sinal da mãozinha, para quem não conhece, é que eu digo assim, ó, se você tá lá, tipo, tomando o café da manhã, o café da tarde, daí você fala assim, ai, marido, olha só, uma contração, que legal. Não é uma contração, tá? É alarme falso. A contração é assim, estou aqui tomando meu café da manhã, e daí eu vou falar, ô marido, me passa a mão. Adoro a encenação. A manteiga, por favor, tive uma contração. É assim que é uma contração. Tem que ter a mãozinha. Se não tiver a mãozinha, não é contração. É só pródromos, então dá para ficar de boa. Eu sou muito teatral, né? O Globo me perdeu com essa encenação. Ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. Nunca é tarde, nunca é tarde. Vocês entenderam o sinal da mãozinha? Ficou claro? Porque às vezes as mães de primeira viagem ficam naquela, né? Ai, mas eu não sei quando voltar. Vai saber sim, vai saber sim. Tem sinal da mãozinha para vocês saberem, né? E aí a gente vai entrar então no trabalho de parto em si mesmo, né? Que aí todo mundo fica naquela dúvida se vai saber ou não quando é que tá começando o trabalho de parto. E existem várias, mais de uma fase. Eu rabo aqui. O trabalho de parto, ele tem, na verdade, o parto a gente divide ele em 4 etapas, né? Que é o período da dilatação, depois é o período expulsivo, que a gente fala, que é quando o bebê tá nascendo. E aí não termina o parto aí nesse momento, porque ainda tem a saída da placenta, que às vezes as pessoas esquecem que depois do bebê tem mais um bebezinho menorzinho para sair. E aí a gente considera também a primeira hora pós-parto também como uma fase do trabalho do parto em si, né? Como uma das fases. Então, o trabalho de parto a gente divide ainda mais uma vez em fase latente e a fase ativa. Quer falar um pouquinho, Fê? Pode ser. A fase latente, então, é aquele momento que tem as contrações, mas não é uma contração ritmada, não é uma contração forte o suficiente para que a gente apresente um certo grau de dilatação, né? É uma fase mais lenta, né? Uma fase mais lenta do trabalho de parto. E é o momento que a gente sai dos 0 centímetros, né? Para chegar até os 6 centímetros. E isso também pode demorar no primeiro bebê aí até 2 dias para se efetuar, né? Até 48 horas para a gente chegar nos 6 centímetros. Então tem um incômodo, já não dorme tão bem, às vezes já não tem fome, começa a ter enjoo, pode ter diarreia. Tudo isso é dentro do esperado, né, Dani? Mas a mulher ainda consegue, né, se comunicar e fazendo as coisinhas. É uma fase que não precisa estar no ambiente hospitalar ainda, né? Então é bom aproveitar esse momento de estar em casa na fase latente, né? Com os métodos mais naturais de alívio da dor também, né? O apoio aí do acompanhante vai ser muito importante da família nesse momento. Porque para algumas mulheres é muito desafiador esse período da fase latente, né? Às vezes a mulher começa já a fase latente, ativa, expulsivo, tem uns partos super rápidos, né? Mas quando ele é assim, uma fase latente mais prolongada, às vezes é um desafio, o cansaço, né? Sim, sim. Porque são contrações, né, que são tranquilas ainda, mas que às vezes atrapalham um pouquinho, né? incomoda, né? Porque tem a dor junto, tem algumas contrações que vão ser mais fortes, outras vão ser mais fracas, né? Com uma duração também variável, às vezes dura 15 segundos, às vezes dura 1 minuto, até elas se tornarem bem ritmadas, que a gente fala. Então elas vão ficar bem variadas nesse período,
até entrar na fase ativa, que aí sim o bicho pega. Que aí La sim Ciência, começam as obrigada pela contrações. correção. Realmente, não é estar no hospital, é não precisa estar assistida por profissional habilitado, né? Porque se a mulher quiser ter um parto domiciliar, a partir dos 6 centímetros, que é a fase ativa, ela precisa ter uma enfermeira obstétrica ou uma obstetriz com ela em casa acompanhando. Foi isso que eu quis dizer. Isso. Obrigada. Tem que E ter Mamãe assistência. Fit, sim, principalmente nos locais onde agora tá sem as doulas, né? Tá tendo os maridoulos aí. Marido é bem importante, né? O acompanhante, né? Preparado é muito importante nesse momento. Vai lá, Então, Dani, segue. Já tava me corrigindo aqui. sim. Pessoal, vão comentando, porque essas lives que a gente está fazendo, eu e a Fê, é bem descontraído assim mesmo. É só pra gente bater um papo e tirar as dúvidas de vocês. Fê, dá uma Lembrando que olhada. essas lives do sábado, elas não ficam gravadas, né? Isso. Então, quem tá chegando aí se interessar pelo tema, fica aqui com a gente, segue aqui com a gente, que essas não ficam gravadas. Alguém falou que tá o segundo filho com dor desde as 37 semanas. Às vezes começa bem antes, né? E às vezes tem dores que não são contração, né? Que são dores pélvicas, enfim, que a gestante vai sentir, pode sentir a partir das 30 semanas também, né? Que são dores de modificação da pelve para o parto, que ainda não é contração, é um pouquinho diferente. E E aí é muito importante os alongamentos, né? Alongamentos, né? Tem o Spinning Babies, que é bem bacana, que dá para vocês pesquisarem sobre, né? Para ajudar nessas dores pélvicas, principalmente assim, mais do finalzinho, né? De posicionamento do bebê e tudo ajuda demais. Então, confiram lá o site do Spinning Babies. então, depois dessa fase latente, que são essas contrações bem desreguladas, variáveis, a gente entra na fase ativa, como eu estava falando, que é a fase que o bicho vai pegar, né? Que as contrações vão ficar bem ritmadas a cada 5 minutos, bem certinho. Então, uma dica é, se você está em dúvida ainda, né? Você fica pelo menos uma horinha ali numa posição confortável, enfim, e fica contando as contrações, se elas estiverem bem reguladas a cada 5 minutos, com uma duração de 40 segundos a 1 minuto, é porque está chegando na fase ativa mesmo. Aí está na hora, né, ou de chamar a sua equipe ou de ir para o hospital. A E aí, Aline dizendo aqui, ó, 38 semanas, 1 centímetro de dilatação e colo do útero grosso, e pode dificultar o parto normal. Nenhum problema, Aline. O colo do útero só vai abrir, o bebê só vai encaixar quando você realmente estiver em trabalho de parto. Tem bebê que encaixa antes, tem bebê que só na hora. Então, tem que esperar e dar tempo ao tempo. Não vai atrapalhar nem um pouquinho isso aí, não. e o colo do útero, ele é grosso, né? A primeira Precisa, né? modificação no trabalho de parto justamente é o colo do útero afinar para depois dilatar. Então, 38 semanas está grosso ainda, é porque tudo bem. Ele vai ficar fininho e vai dilatar, não tem problema. Cris veio É, matar a saudade. então, e aí a gente entrou na fase ativa do trabalho de parto, que são essas contrações ritmadas, que aí a mulher começa, né, a ter um pouco mais de dor nessa fase. As contrações são mais dolorosas, são mais compridas, assim, duram mais tempo. E E é aí nessa hora que vai entrar na partolândia, né, Dani? Que é importante começa a entrar na falar. partolândia. Que muita gente fica tentando se segurar, né? Não deixa assim Controlar. perder o controlar. E é um desafio realmente, né? A gente é muito acostumada a tentar estar no controle da situação. E é um momento que é importante demais se entregar. E aí que vai fazer toda a diferença. Você ter um acompanhante, pessoas que você confie junto, né? Por isso tem muitas mulheres que optam pelo parto domiciliar também, por ter esse ambiente, né, conhecido. Mas se você não pode ter, que pelo menos possa ter visitado o hospital, né? Que possa ter teu acompanhante contigo, né? Procura tentar ficar num ambiente mais tranquilo. E é importante demais essa fase, né? Vocês já ouviram falar da Partolândia? Quem tá aí com a gente? Coloca aí pra gente. Ou já passou pela famosa Partolândia, né? Que Porque, é na verdade, as um. mulheres não acreditam quando a gente conta É. até passar, né? Todo mundo fica assim, Aham. sim, vai perder a noção do tempo, né? Às vezes não vai nem lembrar das coisas que estavam Que falando na falou, que hora. fez, Ó, a né? Josi disse que sim. Ah.
Então, é isso mesmo que acontece. É feito justamente para a mulher perder essa Uhum. conexão com o mundo ali e entrar nesse mundo dela e do bebê para o É. parto, né? Para permitir que o parto aconteça. Uhum. Outra encenação que eu sempre faço, né, Dani, é para explicar do motivo que existe a partolândia, né? A gente tem o nosso cérebro moderno, que é o neocórtex, que é o que faz a gente estar aqui, ó, conversando, vocês me entendendo, entendendo o que um fala português, outro fala inglês. O que eu tenho aqui é uma luz artificial e não é uma luz do sol, né? Que desenvolveu todas as tecnologias que a gente tem. Esse é o neocórtex, o cérebro moderno. O cérebro primitivo, que é aquele que faz o coração bater, que faz o intestino funcionar, que faz o pulmão respirar sem a gente ter que ficar mandando, né? É esse que manda no parto. Porque se a gente tiver uma mulher que, né, Deus o livre, sofre um acidente, fica em coma, se ela tá grávida, na hora do bebê nascer, ela vai entrar em trabalho de parto. Ela não precisa ordenar entrar em trabalho de parto, né? E aí que tem esse grande essa grande coisa que é a partolândia, né? Que é quando o nosso cérebro primitivo, quanto o corpo toma conta mesmo, né? Para fazer o processo. E aí, nesse momento, ninguém vê uma leoa ou uma elefoa, sei lá, no meio da savana, né? Parindo. Ela vai para um lugar tranquilo. Quem tem bichinho de estimação também já viu, né? Os cachorrinhos, né? As gurias são castradas, né, Dani? Mas assim, os Então, cachorrinhos vão para trás de um fogão ou de uma eles geladeira lá no escondem. fundo da casa. Eles pegam os paninhos do dono, uma meia velha para fazer o ninhozinho. Então a gente não é diferente, a gente precisa A gente aceitar é bicho também. o nosso lado animal, né? E é isso, e é a hora que tipo vai ter suor, vai ter cheiro, vai ter cocô, vai ter xixi, e tá tudo bem, né? Faz parte do processo e precisa disso tudo para liberar e deixar a coisa acontecer. Vai ter grito, vai ter urro, vai assustar quem estiver passando lá de fora que não souber o que está acontecendo, né? Mas essa é a fase ativa, né? E funciona, e o cérebro funciona justamente para a mulher não ter essa percepção do tempo para ela conseguir realmente se entregar para aquilo e parir, né? Funciona para dar certo, né? O corpo funciona dessa maneira para que o parto possa acontecer. Se a mulher tenta ficar muito no controle, ela não consegue mesmo parir mesmo, né? Que a ocitocina, ela é liberada dessa forma. É o hormônio do amor, né? Que é o mesmo que a gente libera nas relações sexuais. E aí, se a gente fica tentando ficar no controle, aí a gente vai ter a adrenalina. A adrenalina é um hormônio importantíssimo que mantém a nossa sobrevivência, que é a luta ou fuga. Então, se a leoa tá lá passeando na savana dela e ela tá grávida, né? Mas ela sabe que ali pode ter um caçador ou um outro predador, né? Enfim, maior que ela, né? Porque ela tá grávida, ela tá em desvantagem, né, para se defender, apesar de ser uma leoa. Então ela vai liberar adrenalina, ou ela vai lutar com o predador, ou ela vai fugir. E nesse momento, o corpo dela não vai liberar ocitocina. Tudo que ele vai fazer é não deixar entrar em trabalho de parto. E a gente a mesma coisa. Até tem uma história bem interessante para contar, Dani, se tu me deixar contar Conta, antes da gente falar. prosseguir. Tô falante, tô falante. Eu estava acompanhando um trabalho de parto e tinha chegado uma turma nova de alunos. E daí eu já tinha dado todo esse discurso para eles, né? Aí tinha uma mulher que estava quase, né, ganhando, daí a gente foi lá assistir o parto, aí tava eu e o acadêmico, luzinha apagada, tal, musiquinha que ela escolheu, nós sentados na frente dela, ela quis ficar na banqueta, e tudo bem. Daí a gente viu que tava, né, quase nascendo. Aí tinha uma técnica junto, né, pra a hora que avisasse, para avisar o pediatra, e ela viu que tava quase nascendo e chamou o pediatra. E a mulher estava no meio de uma contração e entrou. Entrou o pediatra, o residente e o auxiliar do pediatra. E ficaram em pé, atrás da gente, na frente da mulher. Parou a contração. Na mesma, parou todas as contrações. Aí, assim, delicadamente, a gente foi rindo, conversando, e daí as pessoas sentaram, né? Daí eu até dei os parabéns. Ai, que bom quando todo mundo senta, né? Tem que fazer o reforço positivo, né? E aí eu, ai, que lindo, todo mundo sentado para guardar o parto e tal. Aí não deu uns 2 minutos, voltou as contrações da paciente, nasceu o bebê. E aí eu fiquei bem feliz, porque daí no final o acadêmico veio falar: ah, doutora, a hora que a galera entrou, travou o parto da mulher mesmo, é verdade, deu, é verdade, aquilo que eu falei é verdade. E acontece muito isso, né? Porque aí ela se sentiu ameaçada por umas pessoas que não estavam ali com ela, né? E surgiram dali. Por mais que conscientemente ela saiba que, enfim, bom, é porque o meu bebê vai nascer, o pediatra já chegou,
e tá tudo certo, a doutora botou luva, o pediatra chegou, vai nascer, né? Não sou boba. Mas O inconscientemente é inconsciente é que isso, né? manda nessa hora, né? Não adianta. Uhum. Inconsciente Alguém manda. per... A Cris falou que a minha partolândia teve muito grito e ajuda. Sim, as pessoas sempre associam o grito como uma coisa ruim, né? Como associam aquele grito do trabalho de parto com expulsivo. E, na verdade, a maioria das mulheres, quando gritam, parece que descarrega aquilo ali, né? É uma maneira de alívio da dor também. Por isso que a gente sempre incentiva. Apesar das mulheres ficarem com vergonha, sempre tem essa questão de, eu não posso gritar, que vergonha, vou fazer fiasco, aquele negócio assim. Não, é bom, pode gritar, não tem problema. Né? A Gente, o gente Guga incentiva. Kirten é o Guga jogando tênis com gritos, E entendeu? ele é famoso por gritar. Pelo grito, porque ele faz uma força a cada raquetada que ele dá. Então, para É, botar um bebê no mundo, acho que é mais difícil que aquela raquetada. Então, tá tudo bem gritar, né? Pode gritar. sim. E aí a gente estava então na fase ativa, falando, né, da que partolândia. E aí tem algumas coisas que podem acontecer que às vezes as mulheres se assustam um pouco, que é ter vômito, né, nessa fase. Porque quando tem vômito, geralmente a gente já fica pensando, deve estar perto dos 8 centímetros, né? A gente tem tem umas coisinhas que a gente observa, quem acompanha a parto sabe. Então é porque a dor está muito intensa, então realmente provoca alguns vômitos e não tem problema, né? A mulher pode continuar se alimentando se tiver vontade. É normal acontecer isso. E é normal ter uma fase do desespero, de achar que não vai conseguir, né? De tá aquela dor ali, mas parece que não tá indo, né? Aquele momento de dúvida, de achar que não vai conseguir, que não é capaz, enfim. Por isso que Normalmente é os 8 centímetros achar que os vai 8 morrer, né? centímetros que começa, né? Que é o finalzinho, que a dor tá intensa, né? Porque essa semana ainda chegou uma paciente dizendo, eu quero, mas eu quero um parto rápido e com pouca dor. Eu digo, bom, aí não, Esse é aí o não dá. potinho de ouro no fim do Esse é arco-íris, aquele né? potinho de ouro que não vai doer Não mesmo, existe. tá? Mas a gente tem maneiras de alívio da dor, né? E acho que uma das maneiras mais importantes é o apoio, né? O suporte. Por isso que a gente apoia tanto o trabalho das doulas, né? Porque a gente sabe que nesses momentos críticos de dor, né, esses exercícios, as massagens são importantes nessa fase para aliviar mesmo. E se a mulher achar que não, tá muito ruim, né? Tem analgesia de parto, né? Que não é um bicho de 7 cabeças, as pessoas, né? A mulher não vai ser menos, tipo, não vai ser pior por pedir analgesia, enfim, o parto dela não vai ser pior do que não foi, enfim, não vai ser menos mulher, vamos dizer assim, do que Tem que aquela que parar não essa coisa precisou. da menos mãe, né? Menos mãe não Exato. existe. Tipo, Mãe é o mãe. que vai ser necessário para ela conseguir parir e tá tudo Exatamente. bem, né? E a gente apoia sempre. Que mais? Teve alguma pergunta aqui que a gente deixou passar, que era sobre romper a bolsa, eu acho. Não Após existe o hora certa rompimento de da romper a bolsa, bolsa, né? qual é o tempo limite? Não tem tempo limite, Gilda. A bolsa, geralmente, ela vai romper nessa fase ativa do trabalho de parto, ou até quando o bebê estiver nascendo mesmo. Mas pode romper antes de entrar em trabalho de parto, e não tem problema. O que algumas literaturas recomendam é que com 18 horas depois de romper a bolsa, a gente inicia antibiótico para prevenção, tanto para o bebê quanto para a mãe, mas não tem limite de tempo, não. É importante dizer que não acaba o líquido, né? Não vai ficar seco. Muita gente tem esse medo que vai acabar. Não acaba o líquido. O parto não é mais dolorido porque a bolsa estourou, menos dolorido. Tipo, Não é tem. seco. Não é seco. Não tem que dizer assim, sofri muito que para o meu parto foi seco. Tipo, não seca. O líquido continua sendo produzido, né? Então, nós também ficamos bem felizes porque liberaram a entrada das doulas. Sim, muito. Uhum. A Pamela pergunta quais são as opções de analgesia. Então, a gente tem os métodos não farmacológicos, né? Que é massagem, chuveiro, aromaterapia, essas coisinhas tudo podem ajudar, né? Bastante para boa parte das mulheres. Isso acaba sendo o suficiente, né? Depois a gente tem os métodos farmacológicos, então
algumas medicações até endovenosas, que dá para fazer. E em casos mais assim que a mulher sente mesmo a necessidade, a gente tem a anestesia, né, peridural, e daí precisa de um médico anestesista para vir realizar, fica com o catéter nas costas, e ele vai colocando a dose da medicação até que tu fique ok com a dor. Não vai passar tudo, né? Mas se torna mais Mais leve, assim, mais tolerável, né? suportável. Uhum. É Para importante aquela falar que a pessoa, né? analgesia, ela não afeta o bebê, enfim, ela não vai prejudicar o bebê, nem para Uhum. amamentação, então não tem as medicações que são usadas não interferem nisso, é só realmente para alívio da dor e às vezes salva o parto que a gente fala, né? Porque às vezes a mulher É. fica sem saber como lidar com aquela dor, né? E começa a entrar num desespero. Então, assim, é muito melhor fazer analgesia do que daqui a pouco desistir do parto e ir para cesárea. Com certeza, a analgesia é uma interferência, a gente vai estar, né, intervindo no parto, mas muito menos do que uma cesariana, né? Então, é sempre Que é uma bem-vindo. cirurgia, né? É. Vamos chegar no pós-parto logo. Vamos para o período expulsivo, então, porque a gente vai ficar aqui se falando, daqui a pouco a gente não falou de tudo. É, vamos falar de tudo aí a gente vai nas dúvidas, né? Vai lá. E aí, o expulsivo, então, ele não começa como, né? A dilatação, não sei se todo mundo sabe, mas é até 10 centímetros, né? Acho que a gente não chegou a falar disso, mas enfim, é até 10 centímetros. E não necessariamente quando atinge os 10 centímetros que começa o período expulsivo. Então, às vezes, algumas vezes até as contrações diminuem um pouco quando isso acontece, né? Dá aquela acalmada, que a mulher fica até um pouco angustiada, às vezes, de achar, putz, agora que tá com 10 centímetros, o que vai ser? Dá aquela parada nas contrações, mas é normal para realmente recuperar as forças e começar E até porque essa a outra gente fase, né? antes a gente precisava abrir o colo, né? É, Agora é uma contração diferente. Então o útero tem que se reorganizar as suas fibras ali musculares para fazer uma contração de empurrar o bebê e não mais de empurrar abrir o o bebê. colo, né? Então precisa às vezes de um tempo para a coisa se reorganizar, né? Mas é bem comum, às vezes fica algumas horas ali parado, a mulher até dorme, algumas primeiro ficam irritadas, né? Agora que eu queria contração, acabou, né? Parou. É, mas depois elas retornam, as contrações retornam, e daí inicia então o período expulsivo quando a gente está com 10 centímetros de dilatação, ou seja, não tem mais colo do útero, e tem 3 contrações em 10 minutos. Quando a gente volta a ter as 3 contrações em 10 minutos e já está com a dilatação total, aí iniciou o período expulsivo. Que aí dá aquela sensação na vontade de fazer a força. Até foi uma das perguntas que veio para nós, Fê, que é como é que vai saber se está fazendo a força certa ou qual é a força que tem que fazer. É o instinto que toma conta mesmo e não adianta eu ou a Fernanda que estamos ali, né, assistindo o parto, dizer, ó, faz a força assim ou faz de outro jeito. Não adianta, gente. Só a mulher consegue sentir o seu corpo e fazer a força que o corpo está pedindo mesmo. É uma sensação que se ela não tiver essa sensação de vontade de empurrar, não adianta empurrar. Mesmo que o médico esteja ali pedindo, não, faz força, não adianta. Né? Vai ser muito mais difícil o parto, se não ainda, porque ainda não vai estar na hora, né? Se você não está com vontade de empurrar, é porque não está na hora de empurrar, né? O corpo funciona certinho para dar certo, né? Então não adianta ficar empurrando sem estar com vontade, apesar da ansiedade de que nasça rápido, né? É, e tem muita gente que acha que é isso, entrei no expulsivo, 3 força vai nascer. Também, Não. isso também não é assim, né? O expulsivo é uma fase que pode demorar aí até 3 horas no primeiro filho, né? Se não tiver analgesia, e se com analgesia pode demorar até 4 horas o expulsivo, né? Então, eu sempre digo que é como se o bebê desse 2 passinhos para frente e um para trás, 2 para frente e um para trás. Ele vai vindo bem devagar, né? Não nem para algumas mulheres é rápido, mas né, para a grande maioria não é assim rápido como mostra na novela, né? Que rompe a bolsa e ploft, a criança já Nasceu. sai, não é bem assim. É, só ali a Gé perguntou da lei das doulas. Gé, a lei das doulas, ela é estadual, ela é por estado. Então, tem estados que nem tem ainda a lei das doulas, nem é permitido, né? Aí, às vezes, fica meio a cargos de hospitais.
Aqui em Santa Catarina, a lei das doulas existe, então os hospitais têm que aceitar, e com a pandemia, alguns lugares acabaram fechando a entrada das doulas e agora retornaram a reabrir, né? Então era a isso que a gente estava se referindo, que aqui em Santa Catarina, muitos locais, apesar, né, da pandemia, já voltaram a abrir as portas para as Aqui no doulas, né? eu acho que aqui em Blumenau foi só o Santo Antônio ainda que acabou Não liberando, é né? Por todos, né? enquanto, não são Alguns. todos. Uhum. Que mais Voltando. do expulsivo? Porque a gente estava falando do expulsivo que tu falou de, né, de dar 2 passinhos para frente e um para trás. Uhum. As pessoas têm mania de achar que o parto tem que ser rápido. Na verdade, ele não tem que ser rápido no sentido de que a vagina, ela é fechada, né? Ela é quando a gente está em repouso, ela não tem um canal aberto, como a gente imagina, ela tá fechadinha. E ela é elástica, ela vai se moldar, né? Então, o bebê, quando tá descendo pela vagina, ele vai vir devagarinho, justamente para conseguir promover toda essa elasticidade, de estender a vagina devagarinho, a musculatura, enfim, todos os ligamentos ali. E isso vai fazer com que tenha menos risco até de laceração, né? Porque vai vir uma coisa destendendo devagarinho, né? O corpo vai se adaptando àquilo ali. Então é bom que seja lento, né? Então o parto muito rápido, assim, às vezes lacera mais, às vezes quando é o terceiro ou quarto parto, às vezes lacera mais do que um primeiro bem devagarinho. Então não precisa ficar agoniada e tá demorando, né? Aí o bebê precisa girar, né? Ele precisa se acomodar no canal, né? Não é só tudo... não é só descer, né? Não é um também tem que girar. Não é um tobogã. E aí a gente chega no expulsivo, no círculo de fogo, né? Quem é que já ouviu falar do círculo de fogo? Que é quando o bebê tá ali já com o cabelinho aparecendo, né, na vagina ali. E uma coisa que é legal, assim, da gente incentivar, eu acho, que é das mulheres colocar a mão na vagina mesmo para sentir onde é que seu bebê tá, né? Porque às vezes a gente falando, tá nascendo, enfim, encorajando, às vezes elas não acreditam na gente, né? Não, tá me enganando, não tá nascendo nada. Eu acho interessante que muitas não querem colocar a mão, querem, assim, né? Ficam com medo, parece, né? Uhum. Mas é só a sua vagina e a cabeça do seu bebê, não tem mais nada. É tudo teu. Exato. Então é bom até para a mulher perceber, né, onde que tá o bebê, enfim, até para encorajar mais, né? Esses dias, agora voltando também os alunos, eles fazem umas perguntas, né? E a gente fica até pensando. Esses dias eu também me perguntaram sobre a história do parto orgástico e o que eu faria se a mulher começasse a se masturbar no trabalho de parto. Eu falei, faria o que eu sempre faço. Continuo assistindo o trabalho de parto. Olhando, tipo, né? Continuo olhando, mas nada, né? Continuo fazendo o meu papel, né? A pepeca é dela, a mão dela, o filho é dela, o momento é dela, né? Quem a gente é para falar qualquer coisa, né? Porque sim, já aconteceu várias vezes de eu estar acompanhando o parto, né? Tipo, a maioria, quando a gente estimula, colocar a mão, sentir que o bebê tá ali, né? Para acreditar no que a gente está dizendo, fica meio assim, mas acaba colocando, né? Mas eu acho que eu já acompanhei uns 3 partos onde a mulher se masturbava durante as contrações. Não sei se pode usar a palavra se masturbar, enfim, se tocava na região íntima, né? Enfim. E é isso, gente. A gente segue acompanhando, só isso. Segue escutando o BCF, entregando água se ela precisa. E é isso, assim, não tem. Deveríamos fazer mais isso até, né? As mulheres deveriam utilizar mais. Uma sensação boa, né? Claro, ajuda até no alívio da dor, né? Ajuda até no alívio da dor. Então, e o círculo de fogo, eu vejo que ele é bem desesperador, assim, né, Dani? Às vezes a pessoa fica querendo fazer a força para acabar logo o círculo de fogo também. Então tem essa sensação também quando sim. Observa? É uma sensação, é como eu falo, parece que o bebê tá saindo pelo lado errado, tá? Pelo buraco errado. Mas não, tá saindo pelo lugar certo. Até porque antes de nascer bebê, nasce cocô, né? A ordem, né? É a ordem, não adianta. Faz parte. E as mulheres ficam sempre com esse receio de, ai meu Deus, eu vou fazer cocô na hora do parto, ai que vergonha. Mas a maioria nem lembra se fez ou não, né? Depois nasceu o bebê, a maioria nem sabe se fez. Ela vem nos perguntar, eu fiz cocô? Não sei, pra nós não. Nem eu percebi, não faz diferença.
Não faz E é diferença. importante a gente falar que não faz diferença, né? Porque muita gente tem medo que gere alguma infecção, né? Que, ai, Sim. contaminou, qualquer coisa assim. E os estudos já mostram que não tem nada a ver, que não tem problema nenhum. Se Deus fez ali pertinho, é porque é para ser assim mesmo, né? E aí o círculo de fogo, então, é uma sensação de queimação, né? Começa uma ardência ali na região toda da vulva, na volta do ânus, ali é tudo, fica uma sensação de queimação mesmo, né? Por isso que a gente chama de círculo de fogo, que é a reta final, né? Tipo, o bebê tá ali, cabelinho Uhum. aparecendo, é Vai para não ter nascer. medo e tá nascendo, não tem mais volta. Não tem o que dar errado, né? Vai vir. Então é só perder o medo mesmo, né? E aí vem a parte boa, né? Que é bebê no colo, cheirinho de bebê, lamber bastante a cria e tal. Que dizem que é, né, um momento e tanto, né? Sim. Aí a gente só olha, né? A gente só fica acompanhando, mas assim, o bebê nasceu, né? A princípio, se tiver tudo bem, né? Vai pro colo da mãe, naquele primeiro momento ali, que é muito importante. Não necessariamente precisa mamar naquele momento, né? As mulheres começam a ficar angustiadas achando, mas não precisa, o bebê tá se adaptando, enfim, né? Tá ali reconhecendo o território dele ali. E nem todos nascem chorando, também é importante falar, né? Tem bebês que nascem super calminhos e ficam ali só Sim. olhando para a mãe deles, né? E bebês nascem roxos. E É, bebês não importante. nascem rosas, só na novela. Eles só vão ficar rosa com a respiração, que eles vão respirando aos pouquinhos, vão ficando rosadinhos, e às vezes ficam bastante tempo com as mãos e os pés mais roxinhos mesmo. É normal, né? Então não precisa ficar assustado que bebê nasce E a roxo cabeça vem pontuda, assim, pontuda. né? Cabeça de cone também. Uhum. Que é uma adaptação do bebê justamente para facilitar ele para passar ali no canal de parto e volta ao normal nos primeiros dias logo. E aí o bebê nasceu e o parto não acabou, né, Fê? A última fase, né? Que é a saída da placenta, que as pessoas, acabou. Não, tem mais uma dorzinha ali para. Tinha uma pergunta aqui sobre o protocolo da ocitocina pós-parto, Isso, que é nessa hora, assim, que o é bebê nesse momento. nasce, né? Mesmo antes da saída da placenta, já é indicado a gente fazer a Até ocitocina, ajuda, né, para a placenta até sair. ajuda a saída da placenta, né? Normalmente ela é feita intramuscular e se a mulher por algum motivo tiver com acesso venoso, pode ser pelo acesso venoso também, mas na maioria dos locais acaba sendo intramuscular mesmo, que não tem necessidade de ficar com acesso para o parto, né? Daí acaba Uhum. utilizando a ocitocina intramuscular assim que o bebê nasce, né? Que E é é para bem evitar a importante, né? hemorragia pós-parto, né? Que é a principal causa de morte materna, né? Então é uma prevenção. Então faz porque o útero estava ali trabalhando, né? E quando o bebê nasce, né, como se rompessem vasinhos entre o útero e a placenta ali. E uma das formas de fazer parar de sangrar é quando contrai essa musculatura. Então, ela fecha esses vasinhos sanguíneos que está, tipo assim, aqui é o útero, daí tem os vasinhos sanguíneos aqui ligando na placenta, né? Se descola e o útero fica molinho, não contrai, tá todo abertinho aqui os vasinhos. Então, quando ele contrai, ele fecha a saída desses vasinhos para dar tempo também, né, das células de coagulação do corpo ali atuar, né, fazendo os coágulos e diminuindo o sangramento. Então, ela acaba sendo bem importante mesmo, né? Isso é feito na cesárea também, né? Que na cesárea Também as pessoas não se dão conta porque já tá cheio de remédio ali, soro, enfim, mas tá anestesiada, né? qualquer tipo Também. de parto vai ter, né? Cesárea ou parto normal. É importante essa prevenção da hemorragia, né? E aí quando a placenta começa a descolar do útero, que a Fernanda estava falando, enfim, a mulher vai voltar a sentir um pouquinho de cólica, né? Então, aí que vai vir o sangramento e a cólica para a placenta sair. E isso pode demorar até 1 hora, né? A gente espera até 1 hora para ela vir espontaneamente, aí Se passando o de 1 hora. sangramento tiver normal, né? Se tiver um Isso, se o sangramento sangramento tiver aumentado,
às vezes precisa ser um pouquinho mais ativo. Mas se tá com sangramento normal, útero contraidinho, a gente tem até 1 hora aí, né? Pra ficar tranquilo Pra esperando. ficar esperando. Aí depois disso a gente tem que começar a pensar em como ajudar a placenta a sair, né? Se passar disso. Deixa eu ver. Oxitocina, Como estímulo para o parto, quais os malefícios? Tem que ver se tem necessidade. Se tem necessidade de ocitocina, vai ser só benefícios, né? Mas na grande maioria das vezes ela não é necessária, né? Porque a mulher se movimentando e a gente tendo paciência, normalmente as não contrações precisa. vão evoluir, né? Normalmente não precisa. Mas se ela for necessária, por exemplo, você já caminhou, já fez bola, já tá super ativa e as contrações não voltam, enfim, né? O bebê tem que nascer por algum lugar e a gente precisa das contrações para que ele nasça, né? Então, às vezes pode ser necessário. E uma das questões que perguntaram lá em cima, por que que muitas mulheres não querem analgesia de parto? Enfim, tem pessoas que têm algumas convicções em relação ao nascimento, né? Mas eu acho interessante, porque é mais interessante você ter um parto normal com ajuda do que passar por uma cirurgia, né? Mas a gente sabe também, quando faz a analgesia, boa parte das vezes a gente acaba precisando colocar ocitocina, porque as contrações somem e não adianta você não estar sentindo dor se também não está evoluindo o teu parto, né? Então, são algumas questões aí que precisam ser conversadas com o seu médico lá na hora para avaliar a melhor opção, né? Para O cada problema da caso. ocitocina é esse, botar sem indicação. Então, quando a mulher já tem uma Isso. contração boa, e aí ela vai ter muita contração, e isso pode repercutir mal pro bebê, né? Porque aí não tem aqueles períodos de descanso ali, então tem muita contração. O bebê pode dar alguns sinais, né? Baixar um pouco o batimento, enfim, de que ele não tá tolerando tanta contração assim. Mas quando bem Só não indicado, é bem-vindo, né? só não é boa quando ela é mal indicada. É. Como qualquer intervenção no parto, né? Sim. Que as intervenções podem ser necessárias, mas, né, quando bem indicadas, são bem-vindas. E como eu falei da analgesia, podem salvar o parto, né? Enfim, evitar uma cesariana. Que mais, gente? Estamos chegando no finzinho já das fases todas, né? Nem, acabou, na verdade, né? Depois é só a Acabou. lua de leite. Só a amamentação. Só o próximo desafio. É. Eu acho que tinha uma pergunta lá em cima, sobre os métodos de analgesia. Acho que tu já falou, né, Fê? Falei. Uhum. Ali sobre a analgesia que a Gilda perguntou, se interfere nas fases. O que a gente sabe é que a analgesia ela pode encurtar a dilatação, o tempo. Então, a dilatação pode acontecer mais rápido, justamente porque a mulher relaxa. E aí, a dilatação acontece até 1 hora antes, assim, né? O período diminui até em 1 hora. Mas pode aumentar o tempo do período expulsivo, né? Justamente porque a mulher perde aquela sensação que vai fazer com que ela faça força, né? Então, é isso. Mas também não tem problema, vai aumentar o tempo do expulsivo, mas tudo bem. O que importa é o coraçãozinho do bebê tá bem. Não existe um tempo exato para que o trabalho de parto aconteça. Não existe uma regra. Cada mulher é uma mulher. O importante é que esteja evoluindo em alguma forma. Ou tem que estar dilatando, ou o bebê tem que estar girando, ou o bebê tem que estar descendo, né? Então, não existe um tempo limite aí, né? A Gabi comentou aqui que sem dilatação no primeiro filho, não teve soro, não teve comprimido, nada. Resultado, cesárea depois de 12 horas. Segundo filho, pode acontecer não ter Falta dilatação, de nada de paciência, se dilatação, chama isso. falta de paciência. Provavelmente estava na fase latente, que pode demorar muitas horas até 48 horas, falta de paciência. e aí não tinha nem que estar internado no hospital, né? Podia estar em casa. Mas provavelmente foi isso, Gabi. Mas conta, se teve alguma coisa de dilatação, conta aí pra gente poder opinar melhor. Mas isso são só opiniões, né, gente? Mas a gente não tava lá pra saber, né? Mas provavelmente é isso. Porque não existe isso de não ter dilatação, né? Se Tipo, tiver em 1 milhão, né, Dani? dilatação, ela vai acontecer. Pode ser que não nasça de parto normal, enfim, por outros motivos. Mas a dilatação, ela vai acontecer se a gente deixar, né?
É como eu falo, a mulher consegue parir se a gente não atrapalhar, né? Gabi, você 3 não entrou na fase centímetros. ativa, né? 3 E a centímetros fase latente, como a tava... gente falou, pode demorar até 48 horas, uma internação muito cedo, né? E esse é um dos fatores de risco para cesarianas desnecessárias, a internação muito precoce, né? O Pra ter ideal uma é ideia, internar depois dos 6 centímetros. Desculpa, Dani, isso. pode falar. Não, não. Termina. Eu me lembrei de uma paciente que eu tive no plantão uma vez, que ela internou com 6 centímetros. E aí ela internou e parou tudo. Não tinha contração, não tinha nada. E aí eu conversei com ela. Eu digo, não, vamos esperar, né? Aí esperamos, nada aconteceu. Eu digo, vamos para casa. Ela aceitou ir para casa com 6 centímetros, porque ela tava assim, ó, 0 de contração. E ela voltou uma semana depois e ganhou o bebê. Uhum. Então é isso, gente, tem que esperar, não dá para ter pressa. Dizem que Eu era já até vi, janeiro. eu já vi esse tipo de indicação, né? Risco de enchente na cidade. É indicação de cesárea também. Aqui, né, que a Feriados, gente tem enfim. enchente, às vezes acontece. Vésperas de feriados, enfim, aquela É. coisa que a gente sabe que acontece. Que Por mais, isso que é tão gente? importante vocês saberem essas fases do trabalho de parto e para justamente saber que dá para ir para casa nesse momento aí, dá para ficar em casa, enfim, e dá para não cair nessa lorota aí da cesárea porque não teve dilatação. Marcaram cesárea, não sentia nada, estava 41 semanas. 41 semanas dava para induzir o parto, né? Geralmente os protocolos dos hospitais é a indução do parto com 41 semanas, não é indicação de cesárea. E dá para esperar, né? Também dá para esperar. Dá para esperar, se for, né? Com uma monitorização um Uma pouquinho monitorização. mais, né, rigorosa, mas dá para esperar. Viu, gente? Não é nenhum bicho de 7 cabeças essas fases do trabalho de parto, né? É um desafio, vai ter dor, mas assim, as fases em si, né? Não é um bicho de 7 cabeças. É possível vocês entenderem e identificarem no corpo de vocês essas fases, né? Para ficar mais tranquilas com o que vai acontecendo. Porque é importante isso, né? A gente tem que tirar o medo e trocar ele por informação para ficar segura com o teu corpo, né? Com o que está acontecendo, segura com o bebê também, né? Que é o propósito do nosso curso, né, Fê? Que realmente é isso que a gente quer passar para as mulheres, né? Informação para que elas consigam passar pela gestação e passar pelo parto, enfim, ter todas as informações para que ela consiga ficar mais tranquila, enfim, saber o que está acontecendo. Agora tá fechado, né, gurias, as inscrições do curso, mas tem uma lista de espera. Então, caso vocês tenham interesse, né, no link da bio, tem o link que direciona para a lista de espera, que é onde a gente vai anunciar em primeira mão quando a gente for abrir a segunda turma. Então, se vocês curtem aqui o nosso conteúdo, curtem a nossa didática, e queiram participar do curso, né, tem lá o link para a lista de espera. A Thaís contando. Que bom que vocês estão contando as histórias de vocês aí, é bom? 41 semanas, indução do parto, estava com 1 centímetro, então não estava em trabalho de parto ainda, e o bebê fez cocô. Tá bem, 41 semanas o bebê faz cocô mesmo. Ele pode fazer cocô, não tem problema. Na verdade, ele faz a gravidez inteira, né? Xixi, cocô, e ele fica engolindo xixi e cocô. Todo mundo comeu cocô dentro da barriga da mãe. Com 41 Se alguém xingar vocês, né? Isso. Comeu merda na infância, a gente vai dizer sim, comemos todos, graças a Deus estamos aqui com o intestino funcionante. É assim que o nosso sistema digestivo se... Isso, né? Então não é assim que o nosso cesárea, viu, Thaís? E o cocô, o mecônio, né? Que é o cocô do bebê. Enfim, porque o risco do mecônio é o bebê, na hora que tá nascendo, em vez dele engolir, que ele já engole, ele respirar, ir pro pulmão. E na cesárea, esse risco é maior do que no parto. Então, não é uma indicação de cesárea. Poderia continuar induzindo, né? Se tivesse tudo bem com o bebê, claro, né? É importante avaliar se tudo bem com o bebê. No expulsivo... Gé fala de ectopia no
no colo do útero aqui. Olha uma cola aqui, ó, passando pela sua timeline. Nenhum problema, tá? A ectopia não Nenhum interfere em problema. absolutamente nada no teu trabalho de parto, hemorragia, nada A assim. grande maioria das mulheres tem ectopia, né? Principalmente quem usava anticoncepcional, enfim, não tem nenhum problema. A ectopia não é feridinha no colo, não. É uma alteração nas células ali, enfim, do colo do útero, mas não interfere em nada. Nem tem que cauterizar. Perfeito! É isso aí, A Daniele. Tem que Daniele ter contando. paciência, né? Para a evolução do trabalho de parto. É informação, paciência, apoio. É um pacote. E foi bem o que a gente É estava um falando, pacote. fase latente, 2 dias, né? Aí foi pro hospital, né? Esperou um pouquinho, enfim. É isso aí. Dá sim, ter uma cesárea não significa que você não pode ter um parto, e ter tido um parto não significa que você vai ter outro parto, né? Tem que Cada deixar gestação, uma acontecer. gestação, enfim, cada bebê é um bebê. Então, Uhum, isso e aí. pode induzir, inclusive, né? Mesmo com cesárea prévia, pode induzir o parto. Acho que é isso, né? Acho que sim. Falamos tudo. Gurias, é isso? Hum. Pouco líquido para não dar de induzir tem que ser 1 ou 0. Se não for 1 ou 0, É bem a pouco gente mesmo. pode induzir. É Pode bem, induzir. bem pouco, né? Então, e com alterações nos exames, né, de acompanhamento. Ontem mesmo a gente iniciou uma indução, porque o bebê estava muito pequeno, estava abaixo do percentil 3 e estava com líquido de 4. E iniciamos E uma nasceu, indução, né? tranquilamente. Que eu saiba, nasceu. Tinha uma cesárea prévia, então a gente iniciou com o balão, né, que é o método de Krause, que é para quem tem cesárea prévia, então pode sim. A Karen tá A ansiosa. Karen tá quase, né? Estamos aguardando, Karen. Então Então, tá, tá, acho que é meninas, isso. todas com o coração mais tranquilinho, sabendo todas as fases. Quem não tá no nosso grupo de Telegram, ó, entra. Hoje teve enquete pra gente preparar vocês para a live de hoje. Estamos pensando se essa live vai lá pro grupo do Telegram também, ainda não decidimos. Mas se você não tá no grupo do Telegram também, link da bio, grupo do Telegram, que lá a gente manda material, pelo menos 3 vezes na semana a gente, né, tá sempre tentando mandar alguma coisinha, alguma informação para vocês, e talvez essa live vá para o grupo do Telegram, né, Dani? Isso. Uhum. Então Só vou tá, quem comentar ainda aqui não que eu achei tá, importante a última pergunta aqui diga. sobre o acompanhamento dos batimentos, que a gente acabou não falando, né? Que a Uhum. gente acompanha durante o trabalho de parto, fase ativa. A cada meia hora o batimento do bebê é suficiente, tá? Para ver se tá tudo bem com ele. E no período expulsivo a cada 5 minutos. Então, é suficiente para ver se o bebê, porque é a primeira coisa que vai alterar vai ser o batimento. E a gente fica fazendo esse acompanhamento rigoroso ali do batimento. É isso. Então E a tá. galera já tá até com saudade de parir, ó. É, Então tá, vamos gente, lá, um vamos bom fazer mais um, sábado. Pri. O segundo é É. mais fácil. É o que dizem, né? É o Tipo que piscina dizem. gelada. Vem, vem que tá quentinha. Não tem regra. Não dá pra prometer, Dani. Então tá, gente, um beijo. Dani já Beijo. tava com saudade. Que bom que a gente se vê Ai, na live sábado agora. Tchau, imagina. gente. Beijo, boa Beijo. noite. Tchau.